Hum? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Opa! Hoje as meninas vieram para a aula também. Senti falta de vocês aula passada. As gurias abandonaram o barco a aula passada. Foram para a live. Tava tendo live de quem, gente? Do Jorge Mateus? O que era? Ai, nem sei. Hoje não quero ninguém fugindo da minha aula para ir para a live das coleguinhas. Eu sei que vai ter. Ah, hoje tem mesmo, é verdade, é verdade. Já vi isso aí no Instagram. Não vão fugir da minha aula, viu? Eu tô de olho aqui. Ah, Tô brincando, gente. Sabe que fica gravado também, né? Aqui. A aula passada, a gente começou a tentar fazer a aula pelo aquele aplicativo do Teams, só que não deu muito certo, né? Daí hoje eu também tentei fazer na VET aula com esse Teams e também não saiu muito bem, assim. A questão do pessoal perguntar as coisas não deu muito certo. Aí a gente vai fazer assim, eu vou dar aula por aqui, né? E aí sempre que se cair, eu vou renovar por esse link, tá? Aí só entrar por esse link aí. isso, só entrar por esse link. O que aconteceu na aula passada é que a gente fez 3 vezes, né? E na última vez, não ficou salvo, porque ainda não tinha terminado de converter o da segunda aula, que é nossa terceira reunião, ela foi mais curta. Aí eu queria voltar para vocês como não ficou gravado lá na aula, né? Eu vou voltar para vocês o último slide, que era o que a gente estava conversando, porque não ficou salvo. E aí, sempre que tiver dando 1 minuto para terminar, vocês já sabem, a gente renova por esse link, né? Ou então, eu vou mandar um link, se não deixar renovar pelo link, eu mando um link novo lá no Ava, tá? Ou vocês podem também me mandar mensagem aqui no WhatsApp. Beleza? Se a gente se perder aí no meio do caminho. Tá, gente? Beleza. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês da aula anterior, porque isso aqui ficou faltando, né? E eu não ficou salvo lá na gravação, tá? E a gente tava, não sei se quem já viu, né, a aula passada, né? A gente estava falando, no final da nossa aula, estava falando sobre uma estratégia, né? Que ela é muito utilizada, que é esse manejo de fazer utilizar, né, a dieta completa e com que é tipo assim um vagão onde a gente mistura tudo que o animal precisa ali. Já tá ali o concentrado, o volumoso, quantidade de mineral que precisa, se tiver que acrescentar alguma vitamina, vai estar tudo já misturado. Então, o que eu falei para vocês, eu estava falando um pouco sobre as vantagens, né, de você utilizar esse tipo de manejo, né, que é muito utilizado principalmente quando o gado é confinado, completamente confinado, ele é bastante utilizado, né? Então, eu estava falando sobre as vantagens, né, que questão que como está muito bem homogeneizado, né, os ingredientes, a gente tem ali acaba evitando, por exemplo, da vaca comer grande quantidade de concentrado de uma só vez. Então, ele permite ali uma questão de homogeneizar, de deixar a dieta ali no coxo por mais tempo para os animais também, se ele fica à vontade, né? Diminuindo a disputa, um grande problema que a gente tem, assim, quando pensa em alimentação, em lotes, é também atentar o espaçamento de coxo, né? E número de animais, não ter animais evitando superlotação. Então, esse tipo de dieta ele é interessante. O que também,
em alguns locais, né, vocês podem ver referências mais antigas que eles podem apresentar assim, ó, esse tipo de dieta, ele tem uma vantagem de reduzir mão de obra, porque você faz uma dieta para todo mundo, faz uma batida para todo mundo, né? E aí você só que e dá para geral, para todas as vacas. Qual que é a teoria desse sistema, né? Quando pensa assim, vou fazer uma dieta para todo mundo. Aí lembrando que é como a gente vem conversando, né? Que dependendo do estágio de lactação do animal, ele vai ter uma exigência maior e outra menor, né? Animal no início da lactação tem muita demanda de energia e proteína, se a gente for comparar com o final da lactação. E se eu vou querer usar uma dieta para todo mundo, eu tenho que fazer uma dieta para atender aquele grupo, né? Então, eu faria ali uma dieta para todo mundo, considerando que todo mundo precisa de alto teor de energia e proteína. Só que o que a gente não vai estar levando em consideração, né, é que a gente vai estar tendo perdas, né? Porque a vaca que está já no meio da lactação e no final da lactação, ela já não precisa desse alto teor de energia e proteína, né? E aí, então quem defende esse tipo de manejo falaria assim, mas quando a vaca já está com baixa produção e já tá para secar, né, já está prenha, a gestação já está alongando, né? Ela vai comer pouco, então fisiologicamente você teria essa regulação de consumo. Só que na prática nem sempre isso é verdade, né? Então a gente pode ter sim uma questão até de prejuízo, além de prejuízo de você estar desperdiçando nutrientes, né? Principalmente proteína, que eleva bastante o valor na nutrição, né? Da dieta. A gente também pode deixar esses animais mais gordos, né? E sabendo que toda vez que eu tenho uma vaca gorda ali no período seco, no final da lactação, a gente vai ter uma tendência de que aquele animal ele pode vir apresentar acetose lá na frente, né? Que a vaca gorda ela vai ter essa predisposição de entrar em cetose. Então, era esse o último recado aqui dessa aula, tá? Daí eu vou... Professora, Oi, pode falar. tipo assim, a professora disse ali que eles fazem, no caso, a mistura, né? Coloca toda a ração e minerais Uhum. e depois eles fazem uma dieta total ali para elas, né? Uhum. Para todas elas, né? Para todas elas, isso. Mas daí isso aí não seria um problema porque, assim, tem vacas que estão pós-parto, tem vacas que estão em pico de lactação, tem vacas que estão secando. Isso aí, como é que eles fazem o manejo disso, uma dieta total para essas vacas todas que estão em um ciclo diferente? Sim. Essa questão de... Não digo assim que vão ser todas as categorias, mas nesse caso, eu acho que isso se aplica mais assim, por exemplo, eu tenho vaca que está no pico de lactação, eu tenho vaca que já está com mais de 150 dias, quase 200, e eu tenho vaca que já está finalizando. E aí, na verdade, isso aqui é mais para facilitar o manejo, né? Vamos dizer assim, sempre que eu preciso, por exemplo, eu acho que assim, uma grande dificuldade, né, uma limitação de você fazer grupos separados é quando você tem não tem um número expressivo de animais, aí você tem uma dificuldade de formar lotes. Aí a premissa de tentar utilizar uma dieta para todo mundo é assim, vai me poupar tempo, porque se eu tiver que fazer uma batida de ração para um grupo de 10 vacas, 6 vacas, se eu tiver que fazer aí eu tenho poucas vacas que estão no meio da lactação e poucas vacas que estão ali no final. Aí vamos dizer, isso numa prática ali poderia ser um pouco mais a questão de facilitar o manejo. Então, não seria, ele não seria, eu coloco aqui para que vocês saibam que existe isso, né? Como uma maneira no caso, principalmente o grande objetivo é reduzir o trabalho, né? Reduzir a mão de obra para facilitar.
Mas é justamente isso que você falou, né? Quando a gente pensa em fazer uma dieta para todo mundo, a gente tem menos trabalho, menos mão de obra, sim, mas em compensação, a gente não está respeitando essas características fisiológicas que existe dentro da lactação, né? Uhum. Então, eu acho que aqui o grande ponto seria como que a gente poderia aplicar, né, esse facilitar a mão de obra mesmo para pessoas que têm poucos animais, né, que são médios, produtores ou pequenos. Como é que a gente poderia respeitar melhor isso? Esse seria o Uhum. ponto, assim. O ideal é você fazer uma dieta para cada categoria, né? Até a gente vai começar a falar isso nessa aula de hoje. E, em último caso, seria isso, você fornecer uma dieta para todo mundo, mas lembrando que você vai ter um desperdício aqui de nutrientes, no sentido de que se você vai querer nivelar por cima, que todo mundo vai comer alto teor de energia e proteína, nós vamos ter essas perdas, né? Então, não sei se deu para entender. Sim, sim, entendi. Então, daí era que esse aqui era o recado final, né? Que eu vi que não ficou gravado. Aí hoje vamos já começando aqui a nossa 8ª aula. Ô, professora, Oi, o exercício da semana passada tem prazo? eu dou 15 dias sempre. Ah, é porque eu não consegui fazer ainda, eu acho que eu vou fazer hoje. Então, até Tá? semana que vem Não, tem para não. fazer. Eu tô dando 15 dias para cada. A gente teve uma Uhum. aula que a gente conversou, né? Eu só não entendi ali quando eu fui colocar a questão, né, para vocês, porque não Sim. apareceu para mim uma. Como é que eu posso dizer? Não apareceu aquela opção lá de você colocar a data para envio, sabe? Ah, Aí certo. eu não entendi, na verdade, porque geralmente Uhum. aparece, né? Aí eu coloco ali. Antigamente estava colocando uma semana, né, para cada atividade. Uhum. Aí agora, como eu conversei numa outra aula aí, vai ser sempre 15 dias. Beleza, beleza. Mas aí, se qualquer coisa, não, eu acho que 15 dias tá pouco, sei lá. Aí a gente vai conversando, tá, gente? Assim, é um ritmo diferente quando a gente tá assim, trabalhando online, né? Então, eu quero mais Uhum. que seja, assim, proveitoso para todo mundo, né? Assim, então, Perfeito. a gente pode ir conversando sobre essas coisas ali. Então, gente, não, na aula passada, né, a gente falou sobre noções básicas de dieta, falou muito da vaca e lactação, né, e principalmente do manejo pós-parto. Aí, complementando, eu trouxe aqui alguns exemplos, assim, né, que seria, assim, mais uma complementação do que a gente viu sobre dieta da aula passada, né. Se a gente for considerar, assim, pessoal, o que seria pensando assim, a dieta da vaca leiteira, se a gente fosse estabelecer fórmulas, né, uma fórmula ali que uma receita de bolo, que na verdade uma receita de bolo nem existe, né? Porque como a gente viu, tem muitos fatores que podem interferir, né? Então, mais de uma maneira básica, o que a gente teria que entender, né? A dieta, né, do animal, geralmente o que ela é formada? Ela é formada do quê? De uma quantidade de concentrado, né, que eu posso estar administrando para os animais, juntamente com um volumoso, né, uma forragem. Então, essa seria aqui a formulinha básica da dieta da vaca leiteira. E claro, dependendo da produção dela, né, dependendo da disponibilidade de alimento que eu tenho, aí eu vou sempre balanceando. Quanto mais produção de leite, mais concentrado eu vou estar ministrando para aquele animal. E aí, dependendo, eu vou balanceando isso com a qualidade da minha forragem. De uma maneira que essa dieta, que é a soma de quando eu ofereço, né, tanto concentrado, que ele pode ser, dependendo do tipo de sistema que a gente está vendo, né? Se é um sistema de pastagem, mas aí a gente também dá uma suplementação no coxo, né?
que a gente vai ter que levar em consideração? Que somando o que o animal come na pastagem mais o que eu posso estar suplementando, eu tenho que garantir, né, que quando eu utilizo, faço essa soma de concentrado e volumoso, eu vou estar garantindo a quantidade de energia, de proteína e minerais e, em alguns casos, fornecendo também vitaminas para animais. Principalmente quando a gente pensa na questão de vitaminas, a gente pensa quando a gente está fornecendo que os animais não estão consumindo uma forragem diretamente, né? Que eles estão em silagens. O processamento de silagem, ela sempre perde um pouco a questão das vitaminas. Então, um animal dieta que a gente tem bastante oferta de silagem, por exemplo, a silagem de milho, né? A gente é interessante fazer também a suplementação de vitamina A, porque ela fica em menor disponibilidade por causa do processo. Então, a gente teria que tá garantindo, né, que dentro, quando eu faço essa soma, né, que existe o pessoal falando assim, a gente não pode, dentro de uma dieta do animal, o máximo que ele, considerando que a dieta é concentrado e volumoso, o máximo que eu posso oferecer de concentrado estourando para garantir ali uma saúde ruminal seria 60% da dieta concentrada. Isso para vacas de alta produção. A gente teria essa formulinha ali, né? E o que a gente teria que garantir, né? Que para cada categoria, né, diferente assim dos animais, a gente tem que garantir duas coisas, né? Que essa dieta ela está fornecendo tanto a quantidade de energia que um animal vai precisar para se manter. Então, se, por exemplo, uma vaca a vaca que está em pastejo, por exemplo, que tem que andar muito para a sala de ordenha, ela vai gastar mais energia a nível de mantença, porque ela vai caminhar, ela vai estar, por exemplo, exposta mais ao sol. Então, depois que eu supro a energia de mantença dela, aí sim, o que vem depois, de energia que depois que eu dou, eu garanti o da mantença. E aí depois sim eu penso na energia de lactação, que é a energia que depois que o animal manteve o processo fisiológico dele, quanto que ele vai precisar de energia para produzir determinada quantidade de leite. E isso também, mesma coisa a nível de proteína, quanto de proteína que o animal vai precisar para se manter. Depois que ele se mantém, essa proteína seria para produção, né? E assim, os minerais e vitaminas também para agilizar, né, na questão fisiológica. Então, fatores, né, que são indispensáveis. Então, nível de produção de leite, ele está diretamente relacionado assim com o que o animal precisa para a gente poder tentar fazer uma conta correta, né? Saber que se o animal está em que fase da lactação tá, se ele está no início da lactação, se ele já passou do pico, ou se é um animal que já está secando, o peso dos animais também. Por exemplo, uma vaca de 600 quilos, uma vaca muito pesada, ela vai ter uma energia de mantência, tende a ser maior, por exemplo, do que uma vaca menor de 450, 500 quilos, se a gente for pensar, né? Pensar também qual que é o alimento que está disponível. Então, depende da região. Então, cada região vai ter a sua disponibilidade de alimentos. Isso vai depender também do período do ano, né? Vai ter as forragens de verão, vai ter o pasto que vai ser mais utilizado no inverno. Em outros lugares do Brasil, a gente não tem as estações definidas do ano tão certas, né? Então, a gente vai considerar a época de seca e época de chuva. E o principal também é entender o quanto que tem de nutrientes, né, em cada alimento na hora que eu vou determinar quanto que vai de cada ingrediente. Eu preciso saber quanto que tem de energia, quanto que tem de proteína para eu poder fazer esse balanceamento. Então, tem uma recomendação geral, né, assim, que acredito que muitos aqui já devem ter visto, não sei, que ela considera assim, que a gente estaria considerando só o nível de concentrado baseado na produção de leite por dia. Então, segundo essa recomendação geral, por exemplo, até 14 quilos de leite por dia
no máximo a gente tem que incluir 35% da dieta, teria que ser concentrada. E já se a gente tem vaca de alta produção, acima de 45, aí sim a gente poderia estar fornecendo de 55% até 60% da dieta de concentrado. Então, o que a gente tem que observar? Que essa recomendação aqui, como ela está sendo baseada só, por exemplo, em produção de leite, ela não está respeitando, por exemplo, ela só está respeitando a produção. Né? A gente não está olhando aqui muito a questão do peso dos animais, né? Principalmente qual que é a produção, o teor de gordura que está sendo produzido nesses animais. Então, é assim, é uma recomendação mais generalizada, mas é assim, na dúvida, fazer ela seria assim, é melhor que nada. Seria mais ou menos isso. O mais simples que a gente pode fazer é fazer essa observação de recomendar em nível de concentrado a partir da produção de leite. Mas se a gente quiser ter uma dieta mais precisa, a gente precisa considerar que existem essas categorias e não simplesmente, né, fornecer, como eu falei no final da aula passada, aquele manejo de fornecer uma dieta para todo mundo, pode ser prático do ponto de vista de mão de obra, mas em compensação ele pode ser um barato que sai caro, porque a gente pode estar desperdiçando nutrientes. Então, o interessante seria você fazer agrupamentos, né, de animais. Então, respeitando, né, que vaca de período seco, ela tem um determinado nível de consumo, ela precisa de, em geral, menos proteína, menos energia do que uma vaca que está no início da lactação. E no meio da lactação, aí já vai cair um pouco, final da lactação. Então, seria essas 4 diferentes principais categorias que a gente teria que considerar, né? Ô, professora, Oi, dá para voltar volta um slide anterior. tá, pode A falar. professora disse, a professora disse que ali no caso, por exemplo, as vacas que têm produção entre 14 e 23 tem que ter Uhum. um 40% de concentrado e 60% de volumoso, né? Até 14. 14 a 23. De 14 a 23. Isso. Tá. Mas daí esse concentrado daí seria ser de quantos por cento de proteína, quantos de energia? Teria que ter tem uma norma para isso? Tem, sim, a gente tem esse aqui, seria nessa recomendação geral, ela até não obedece tanto isso, sabe? Uhum. Mas a gente tem, por exemplo, você queria saber se quanto de energia, né? Quanto de energia e proteína a gente teria que ter esse concentrado para vaca de Ou tipo assim, 14 a 23. é uma ração às vezes de 20%, ou se Uhum, talvez eu possa utilizar uma ração de 22, eu consiga às vezes baixar essa porcentagem de concentrado, mas colocando, porque a uhum. proteína às vezes está maior, sei lá. Sim, que aí no caso vai depender muito o, o primeiro que a gente tem que ver é qual é que geralmente o que a gente já tem é o volumoso, né? Uhum. Se a gente for pensar nesses níveis, né, que você falou, a gente teria que primeiro conhecer qual que é a composição de quanto que eu estou fornecendo ali na forragem do nível de proteína. E quanto que seria, por exemplo, de nível de energia na forragem, que também tem. E aí, baseado nisso, né, eu entro com concentrado. Mas existe sim essa tabela, que ela é mais específica. Eu até baixei, hoje eu consegui baixar o livro, né? Só que ele está em inglês, falando dessas tabelas. Uhum. Eu posso disponibilizar também ali, mas eu posso pesquisar isso para ti, porque eu não tenho essa resposta agora para te dar sobre Uhum. o quanto que a gente precisaria nesse caso aqui, né? Essa recomendação da Embrapa aqui é uma recomendação que ela não tá respeitando tanto isso, sabe? O nível essa exigência ali básica, né? Certo. Então, mas a gente tem, eu vou mostrar aqui uma próxima tabela, eu acho que vai ficar tipo mais claro.
Por exemplo, aqui, ó, quando a gente considera que essa tabela aqui, ela foi produzida a partir dos dados do NRC, né, que é aquele sistema que eu conversei na aula passada, que ele calcula ali quanto que cada animal estaria precisando de cada ingrediente, dependendo do que ele está produzindo, dependendo do peso que ele tem, dependendo de qual fase da lactação ele está. Então, seria aqui, talvez aqui seria um exemplo, né? Meio que você poderia tentar entender, mas a gente poderia achar, né, para depois nas outras, porque essa aqui é um exemplo de tabela. E pode ser que a informação que tu queira ali, né, por exemplo, você falou de vaca de 14 a 23 quilos de leite, né? Aí a gente poderia tentar entender o que mais, qual que é o peso que aqueles animais estão, o dia de lactação, né? Mais ou menos isso. Porque aqui, nesse tipo de tabela aqui que tem do NRC, você estaria conseguindo, assim, quanto mais informação você tem a respeito dos animais, quantos dias está na lactação, qual que é o peso vivo, qual que é a condição corporal, quanto mais ou menos de gordura está sendo produzida ali, aí você teria uma tabela aqui, ó. A gente tem aqui o primeiro falando sobre as características dos animais, né? Tipo, no início da lactação, 60 dias, pesando 500 quilos, numa condição corporal de 2,75, então o animal tá magro, né? Mas aí isso ali para início de lactação é bem aceitável, porque todos vão ser mais magros. Aí, considerando que esse animal está produzindo 25 quilos, com uma porcentagem de gordura a 3,5, proteína, e considerando que ele não está ganhando peso, aí a gente tem aqui quanto que esse animal deveria estar consumindo de matéria seca por quilo diário. Então, nesse caso aqui, né, esse animal deveria estar consumindo aqui 16,78 quilos de matéria seca. Não entendi. Entendeu? Então, quanto mais, essa que é a ideia aqui aí. Por exemplo, quando ele já está aqui que ele produziu, nesse caso aqui, ó, do meio da lactação, quando ele já está aqui com 150 dias de lactação. Aí, olha só, a gente tem aqui esse consumo de matéria seca, ele tendeu a aumentar um pouquinho aqui no meio da lactação, né? E os animais, e que esse animal também, ele tá mais pesado, comparando assim, quando ele estava com 60 dias de lactação, comparando com 150, esse animal, ele já engordou aqui 20 quilos. Ele também ganhou aqui, ó, pontuação na condição corporal. Então, ele vai precisar de mais energia para se manter. Porque tu pode ver aqui que a produção dele, se a gente for comparar, ela já caiu, ó, de 25 para 21,5. Então, ele caiu um pouco na produção, só que compensação aumentou o peso, né? Então, aqui, aí teria aqui, ó, para cada quanto que ele teria que consumir de matéria seca e o detalhamento também, ó, que seria quanto que, nesse caso aqui do início da lactação, 71% teria que ter de NDT. Aí a energia líquida de lactação teria que ser de 1,60, que em determinadas, dependendo do... que a energia em lactação, né? Quanto mais aqui no início da lactação, mais energia ele vai estar precisando, essa energia de lactação. A quantidade de proteína bruta aqui também detalhando, ó. Quando a gente pensa em proteína bruta, a gente tem que considerar, né, que a proteína bruta, ela vai ser, uma parte dela vai ser degradada no rumen e uma outra parte ela não vai ser degradada no rumen. Então, essa recomendação aqui, ela está considerando todos esses fatores, né? E aí, isso tem para todas as categorias de animais, assim.
basicamente, né? Mas vai depender muito de qual que é, tem a exigência do animal, né? Vai ter, mas eu vou ter que conhecer, por exemplo, a avaliação, eu tenho que ter uma noção de como que está a avaliação do volumoso, por exemplo, que eu já estou ofertando. E aí eu vou conseguir equilibrar. Essa reunião vai terminar em 10 minutos, gente. Quando for o último minuto, eu falo para vocês. Eu já recebi o aviso aqui, tá? Vou dar aqui, mostrar aqui, por exemplo, né? Para a gente poder... Existe a recomendação detalhada, né? E para que a gente faça, né, essa recomendação, para que a gente obedeça, a gente tem que conhecer a composição bromatológica dos alimentos. Então, assim, já existe tabelas padrão, né, de quanto que tem de NDT numa silagem de milho, quanto que vai ter de proteína bruta, e a gente pode olhar para isso, né? Que aí, dependendo da pastagem, depende principalmente da altura da pastagem, da altura já. Se é uma pastagem mais nova, se é uma pastagem mais velha, se é uma pastagem de verão, a gente tem análises, né, de composição bromatológica, tem livros, né, que é só tabela de... Eu acho até que a gente consegue esses livros já também em PDF, que é só um livro, que o livro inteiro é sobre uma tabela de composição de todos os alimentos, assim, os alimentos mais utilizados para a produção animal. Claro que ele vai ser sempre, ele não vai ser tão real como, por exemplo, você levar a amostra que você tem de silagem ou da pastagem que você tem para analisar, né? Mas, de certa forma, ela é melhor se no caso de não se ter, também não é não é tão prático se fazer análise bromatológica assim, né, de rotina, então é melhor essa ferramenta de utilizar essas tabelas para se guiar, né? Ela seria assim melhor do que trabalhar no escuro, porque ela já teria ali e já calcula inclusive ali uma questão de erro básico, sabe, já tem assim acredito que um nível já considerado assim que, por exemplo, cana-de-açúcar vai variar, a proteína bruta dela vai variar de 2,5 no máximo a 4. Vamos dizer, ele sempre dá essa margem assim, né? Aí eu vou aproveitar aqui e vou falar para vocês porque esse assunto ele é bem assim, ele é bem interessante, né? Tem muita coisa aqui que a gente poderia assim discutir, né? Mas eu recomendo para vocês aqui, quem tem bastante interesse, né? Que também vocês possam olhar, né? Tem esse canal que se chama Portal da Pecuária. Ele é um professor que ele é até lá do meu estado. Eu não conheci ele lá. Eu via pesquisando, né, assim, na internet sobre formulação de dieta. Eu vi que ele faz muito exemplo prático, assim, de várias situações, simulando o nível de produção do animal e como que se faria esse balanceamento na dieta, né? Assim, para muitas situações. Então, tem muito exemplo lá prático, assim, de formulação, né? Que a gente pode também olhar juntos depois, assim, quem tem interesse. Eu também estou aprendendo bastante sobre esse assunto. Eu deixei para vocês eu vou postar para vocês no material complementar, que vai ser um vídeo que ele ensina bem direitinho como é que, obedecendo essa tabela do NRC, né, olhando ali a questão de nível, ele ensina você a fazer o balanceamento entre os alimentos que você tem e quanto você tem que fornecer de proteína, considerando o que o animal vai consumir. Então, isso vai ficar para vocês, mas a gente está aberto sempre para conversar sobre isso, assim. No caso,
A gente pode ver cada um pode ver esses vídeos, né? E a gente pode, daqui a pouco, de repente, até marcar uma aula extra, até fora do horário, né, professora? A gente vê que é um assunto que a gente tem que debater mais, tem que discutir mais, a gente tem interesse, a gente pode mexer e fazer coisas junto, exemplos junto, tá? Mas, por hora, eu recomendo muito que, para questão de fixação, de entender melhor sobre prática de formulação, está muito bem explicado nesse canal aqui, que eu vou deixar para vocês no material complementar. Daí, gente, porque hoje eu queria conversar com vocês aqui sobre o quanto que o manejo nutricional, ele tem uma importância quando a gente pensa em composição de leite, né? O quanto que ele altera, né? Aí, hoje, então, a gente vai conversar um pouco sobre a influência na dieta principalmente nos teores de gordura e proteína do leite, que é o que mais, assim, importa, né? E vamos falar também sobre essa variável, né? Que também é relação gordura e proteína, o que ela significa, né? E muitas vezes ainda ela está querendo dizer muito sobre o status de saúde dos animais, que isso também é uma ferramenta que está sendo utilizada. Aí, para começar, né, eu mostro para vocês assim, como é que, olha, para a gente parar assim, pensando, né, que o que a gente fornece na dieta, né, ele vai alterar a questão da composição do leite. Alguns nutrientes, eles são mais facilmente alterados do que outros. No nível, assim, de variação, do menos variável para o mais variável, a gente teria que lactose, ele é o componente que a gente menos consegue mudar. Enquanto que proteína, ela já tem ali uma variação intermediária e gordura, ela é mais, tende a mudar mais facilmente dependendo da dieta que a gente está fazendo. Ela tem vários fatores influenciam a gordura da dieta. Mas para começar, gente, olha que como assim, que a gente pode ver, né? A maioria do leite é água, né? Então, 87%, né, é água. E qual que é o motivo disso, tá? Como a gente viu que a lactose, ela é um componente que ela varia pouco, ela tem pouca variação, né, dentro da composição do leite. O que a gente tem que entender é que ela tem uma estreita, que a lactose, né, que é o açúcar, né, o disacarídeo, que ele não é encontrado em outros alimentos, ele só é encontrado no leite. Ele tem uma relação muito importante, uma função muito importante de fazer o equilíbrio osmótico do leite. Então, assim, essa é a quantidade de lactose que ela diretamente, quanto mais lactose eu tenho, eu consigo ligar que ela vai ter uma alta relação com a produção de leite. Por quê? Porque é ela que vai puxar a água para dentro da glândula mamária para poder fazer a produção de leite, já que 80%, mais de 80% do leite é água, né? E então, já a gordura, né, ela já vai ser ali, tem esse teor médio ali de 3,5, né? Proteína 3,2. Tem a quantidade de minerais que é baixa, assim, de certa forma, comparado com os outros componentes, né? E os componentes de enzimas, né? E outros hormônios que também pode estar presente, mas depende muito do manejo que se faz, tá? Então, só para a gente entender que tem esses três componentes, né? E o principal, os mais importantes que a gente vai trabalhar hoje, né? É a questão de gordura e proteína, né? Quanto que vai alterar. Eu vou encerrar esse aqui, tá? E a gente reinicia a nossa aula de novo nesse link. Estou finalizando aqui.